Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. É acampamento, cara. Tem que dar todo mundo bom dia junto. Bom dia, pessoal. Bom dia. Cara, eu adoro essas coisas de acampamento. Na igreja eu não posso fazer essas coisas, gente. Eu posso falar bom dia, igreja. Bom dia. Aqui no acampamento a gente pode fazer essas coisas. E meus irmãos, eu particularmente, eu nunca escondi isso de ninguém. Eu amo acampamento. Eu cresci indo para acampamento. Inclusive, já quero adiantar uma informação aqui de primeira mão, que eu estou profundamente escandalizado, em choque, que ontem à noite, olha só o que aconteceu. Você sentiu o nível do drama. Ontem à noite eu cheguei, aí eu e Débora fomos, botamos a Melissa, ela já estava dormindo no quarto. Aí algumas meninas vieram, cadê as meninas que conversaram comigo ontem à noite? As culpadas, levantem a mão. Vou denunciar vocês, mas tem mais gente com vocês aqui, fica tranquilo. Aí eu cheguei, elas ficaram, pastor, tudo bem? Cumprimentei todo mundo, que alegria ver vocês. E aí, gente, falei, olha, esse acampamento a gente vai ter uma coisa muito legal, a gente vai ter brincadeira de roda na social do sábado à noite. Aí elas ficaram me olhando, tipo assim, o que você está falando? Nunca ouvi falar disso antes. Gente, eu me senti a pior pessoa do mundo. Vocês me fizeram me sentir velho pra caramba, mais velho do que o Silvio, que tá ali atrás, ali, ó. Silvio, esse povo nunca brincou de brincadeira de roda de acampamento. Não, você tá em choque. Cara, isso é absurdo, Silvio. Isso é absurdo, cara. Aí eu vou falar uma coisa aqui, não é blasfêmia, hein? Eu vou falar uma coisa séria aqui. Se você nunca brincou de brincadeira de roda no acampamento, você nunca foi no acampamento. Pronto, falei. Quem aqui já brincou de brincadeira de roda no acampamento? Ó, viu aí, ó. Você nunca cantou a dança do chefe na sua vida? O galho e a galinha foram à festa em Portugal, não? Deixa eu falar, viu, que vergonha ali. Fica tranquilo que hoje à noite vocês vão aprender. Gente, mas brincadeiras à parte, para mim é uma alegria estar com vocês aqui no acampamento. E nos nossos acampamentos da Redenção, a gente tem um privilégio, o povo da diretoria e as diretorias passadas, eles adotam uma metodologia louca, que é da gente estudar um livro inteiro no acampamento. E eu amo essa loucura, meus irmãos, porque dá a oportunidade para nós conhecermos, às vezes, uma carta, um livro do Novo Testamento, um livro pequeno, que a gente possa explorar, ainda que não com todos os possíveis detalhes, porque a gente vai trabalhar aqui em Filipenses, e para você pregar em Filipenses, Silvio, na época que você pregou, você levou quantos sermões para pregar em Filipenses? Muitos sermões, né? Tem muita coisa boa para falar. Então aqui alguns sermões a gente vai pegar um capítulo todo. Mas de qualquer forma, meus irmãos, eu quero incentivar você ao longo desse acampamento a fazer algumas coisas. Primeiro, que você leia o livro de Filipenses todo. Mesmo não só aqui dentro do nosso salão aqui. Pega no momento ali, ó, se você estiver lá sozinho, no quarto, um pouquinho antes de dormir, um pouco depois de acordar, né? Lê o livro de Filipenses. É um livro maravilhoso, uma das minhas cartas favoritas de todo o Novo Testamento. E eu acho que a gente pode entrar de cabeça no que teremos aqui, tá joia? Então, eu quero pedir a você para que abra comigo a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1. De onde começaremos nossa jornada hoje, dos versículos 1 até o versículo 11, tá? Filipenses 1. Essa boa palavra de Deus que vai ser o sustento das nossas vidas aqui no acampamento, e eu espero que ao longo de todas as nossas vidas também. Ela diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, o que ele fala aí? Com alegria, marca isso aí, tá? Súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade, marca também essa palavra aí, tá joia? Que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento
e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, diante da tua santa lei, cada um de nós tem o dever de se sujeitar, de prostrar o coração, de reconhecer a posição de Deus como Criador e a posição das criaturas, que muito misericordiosamente são chamadas para servir o Criador, para adorar o Criador. Nesse belo local que o Senhor nos dá, aqui na chácara da Amide, Senhor, nós pedimos que cada momento nosso aqui, seja o momento da palavra, as experiências com essa natureza maravilhosa, as conversas que teremos, que todas elas apontem para a alegria de servir ao Senhor. Que o Senhor possa recuperar isso nos nossos corações, restaurar o nosso ânimo, nos encorajar, nos dar um novo fôlego de vida para encararmos as demandas do reino de Deus, não por obrigação, mas com verdadeiro júbilo, Senhor, com gozo em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vocês são bons de escrever carta? Quem aqui é bom de escrever carta? Quem é bom de escrever carta? Não? Ninguém? Passou a Tati, né? Tati é velha guarda, né, Tati? Tamo aí, né? Gente, é interessante, né? Hoje a gente é bom de escrever mensagem no WhatsApp. Mas, assim como o disquete é obsoleto para muitos de vós, eu temo que cartas também seja algo muito obsoleto. A sua mãe, então, para facilitar um pouco a sua investigação mental aí, tá? Em algum momento na sua vida, o Iercas e a Mari chegaram ali. Vocês querem cadeira, gente? Tem cadeira aqui, tem cadeira ali, tem ali, tem ali. Ó, só arrastar. Tem aí também? Beleza. Sua mãe ou seu pai, em algum momento na sua vida, já pediu para você ajudar a arrumar a papelada de casa? Olha a experiência. Aí você começa a mexer e de repente você vai descobrindo no meio dos papéis da vida cartas. Cartas que foram escritas numa história que lhe parece muito antiga. Cartas que são para você um tanto fora de contexto, porque em primeiro lugar você nem mais se lembra como é que se escreve coisas à mão, né? E aí você percebeu que as pessoas tinham uma caligrafia razoável, você conseguia ler o que as pessoas escreviam, porque elas aprendiam a fazer isso na escola e tinham que fazer isso ao longo da vida, não é mais igual a gente, né? Mas aí você começa, e eu não sei se você já teve oportunidade, há uns 2 anos atrás, um dia eu estava na casa dos meus pais, e eu estava ajudando meu pai a procurar uma cifra de um cântico que a gente queria cantar na Redenção. E aí, lá nessa, eu descobri ali uma cartinha que a minha avó, que já faleceu em 2005, tinha escrito para o meu pai, que era o genro dela. E, meus irmãos, como é interessante quando você é transportado dentro de uma carta para décadas atrás, para milhões de anos atrás, parece. E você é situado ali, você começa a ler, a carta estava aberta, então eu não violei nenhum lacre, mas a carta estava aberta e você começa a perceber uma série de expectativas daquele contexto. A minha avó literalmente falou para o meu pai que ela estava muito grata a Deus pela vida dele, porque Deus tinha dado ele para minha mãe, e ela estava muito feliz, mas ela também tinha algumas recomendações para ele. E tinha algumas, gente, era uma coisa muito interessante, eram umas recomendações assim de coisas que eles tinham que fazer naquela época, que hoje ninguém mais faz. Por exemplo, você tem que trazer a Ranuse até a porta de casa e deixar aquelas às 17h30. Qual é a última vez que você viu um pai falando, você tem que deixar minha filha pela mão na porta de casa? E outras coisas, a própria carta tão amarelada assim, gente, era como se eu estivesse entrando numa outra história de vida, num outro momento histórico. Meus irmãos, cartas para Deus são veículos fundamentais para a comunicação da vontade dele para a gente. Poucas vezes eu e você nos aproximamos da Bíblia nos lembrando que a maneira como a Bíblia é escrita, o seu gênero literário, a opção que Deus fez por nos revelar a verdade dessa forma e não de outra forma. Você já parou para pensar nisso? A quantidade de gêneros literários que tem na Bíblia, e um deles é carta, epístola. Deus decidiu falar conosco hoje por meio de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipe há muito tempo atrás. E essa carta que foi escrita, sim, inicialmente para aquela audiência, ela nos comunica expectativas e orientações e recomendações e percepções que Deus tem a nosso respeito hoje. E que Ele continua tendo, porque a palavra de Deus,
por ser palavra de Deus, ela não traz conteúdo apenas para aquela audiência, mas ela fala universalmente, atemporalmente, transculturalmente, em todos os cantos, como ela está falando para nós hoje. É extremamente importante, fundamentalmente importante, nesse momento aqui agora, que você compreenda que Deus escreveu essa carta para você. Para você. Como um bom calvinista, mas acima de tudo como alguém que crê na palavra de Deus, eu afirmo que Deus não nos trouxe esse acampamento à toa. Ele trouxe você para você de repente tropeçar e descobrir essa carta de Deus. E essa carta falar ao seu coração e situar você num outro contexto histórico, mas ao mesmo tempo situá-lo no contexto de Deus hoje, do que Deus está fazendo nas nossas vidas e de como Deus vai nos conduzir em alegria. Esse é o tema central de Filipenses. Você sabia que a carta de Filipenses é a carta da alegria? Quantas vezes a palavra alegria aparece na carta de Filipenses valendo? Gente, antes de você responder, calma. Não procura, calma. Antes de você responder. Débora, deixei minha mochila lá em cima, né? Ela sabe do que eu estou falando agora, né? Eu pequei contra ela e contra Deus nesse momento. Todo acampamento eu faço promessa de que eu vou dar chocolate para as pessoas que acertarem as respostas que eu faço durante as palestras, né? Coisa do tipo. E eu nunca cumpro essa promessa. Eu nunca cumpro porque eu sou o chocolate, meu apelido é Choco, se você não sabe, meu nome é Reverendo Choco, e eu vou lá e dou um abraço nas pessoas. Esse é o chocolate que eu dou. Mas eu queria mudar um pouco essa lógica, esse acampamento. Eu fiz uma promessa e a Débora me fez ontem recolher, junto com ela, uma série de balinhas que estavam perdidas na minha casa há séculos. Não pergunte a data de validade, tá? Para que eu pudesse arremessá-las na sua cabeça à medida que as respostas certas são dadas. Mas elas estão lá no quarto, tá? As balinhas vencidas, porém comestíveis, estão lá no quarto, tá? Então é o seguinte, caso você acerte uma pergunta aqui, eu falo, vou te dar um chocolate, vou te dar uma balinha, daqui a pouco, tá? A gente come junto, balinha vencida, a gente passa mal junto, a gente vai ficar feliz, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, quantas vezes a palavra alegria aparece em Filipenses? Valendo. 6. 6 não. 20. Quantos? 5 não. 10. 10 não. 47. Não. 22. Não. 17. Não. 16. 16, quem falou 16? 16. Me lembra o seu nome mesmo, irmão? João. Simbolicamente, João. Me cobra depois. Tem 7 Belo vencido, tem Pirulito vencido, tem Big vencido. Tá? Legal. 16 vezes. 16 vezes a palavra alegria aparece na carta de Filipenses. É a maior incidência percentual da palavra alegria em qualquer outra carta do Novo Testamento. É muito interessante. Deixa bem claro a maneira como Paulo se sente em relação a essa igreja. Mas antes da gente entrar na alegria, vamos falar de quem é essa igreja. Quem é essa igreja, meus irmãos? Quem são os filipenses? A cidade de Filipo é uma cidade que pertencia ao norte da Grécia. Tá bom? Aqui a gente vai fazer hoje não é mais estudo bíblico do que pregação propriamente dito. Norte da Grécia. E ela foi plantada, ela foi fundada por um homem chamado Filipe II da Macedônia. Na verdade, essa região ali no norte da Grécia era a atual região da Macedônia, que nós conhecemos hoje como Macedônia. Então, Filipe ali era uma área daquela região. Tá? O Filipe II da Macedônia, que fundou essa cidade, ele era o pai do Alexandre o Grande. Você conhece Alexandre o Grande, certo? Já ouviu falar dele antes. Então, ele criou essa cidade e fortaleceu essa cidade para que essa cidade expressasse a grandeza de quem ele era como governante, né? Humilde ele, né? Criou uma cidade que fosse uma expressão da própria identidade dele. A cidade de Filipe, mas veja bem, meus irmãos, é interessante. Não era uma cidade de judeus, era uma cidade de gregos, de gentios. Esses que foram alcançados por Paulo na segunda viagem missionária dele. Quando você lê o livro de Atos, você vê um relato ali das 3 grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo e outras viagens menores que aconteceram dentro dessas 3 grandes viagens. Na primeira viagem de Paulo, o posto mais avançado que ele plantou, o quartel-general dele foi o quartel-general de Antioquia da Síria. E aí o que acontece? Ele falou, olha, eu vou plantar aqui o meu quartel-general aqui e na segunda viagem eu uso isso aqui como base para poder ir um pouco mais além. E ele foi avançando para dentro da Macedônia e foi chegando nessa parte, o norte da Grécia, que na verdade é ali já dentro da área da Europa. E quando ele plantou essa igreja, essa foi considerada a primeira igreja europeia, que é bem interessante, né? A região onde ela pertence é uma região hoje do continente europeu. Então o apóstolo Paulo, o que é interessante é que quando ele plantou essa igreja, porque naquela época eles não tinham WhatsApp, não tinham carro, não tinham todos
os veículos de comunicação e transporte que nós temos, ele não tinha condições de sempre estar em contato visitando essa igreja como qualquer bom pastor itinerante faria. Então ele se apoiou muito no ministério de amigos e de pessoas que ajudaram ele a conservar e se comunicar a essa igreja, como Timóteo, como Epafrodito, que aparece lá no capítulo 4. Então o que é muito interessante, meus irmãos, é que a igreja de Filipenses, ela tem um forte tom de amizade. De amizade. É um projeto conjunto do apóstolo Paulo, de amigos que entendem a obra missionária, vão lá, plantam aquela igreja e mantêm a vida dessa igreja, e o resultado é que essa igreja, meus irmãos, talvez uma das mais de todo o Novo Testamento, é uma das igrejas que mais floresce em fé, amor, esperança e alegria. Meus irmãos, eu acho que o sonho de todo plantador de igreja, e eu digo isso de experiência própria, e eu e Silvio estamos ali, né? Porque nós somos plantadores de igreja, né, Silvio? O maior sonho que todos nós que passamos pela experiência de plantar a igreja é de ver a igreja florescendo em alegria. E meus irmãos, Paulo começa a dar um macete para a gente, porque parte disso é você não fazer esse trabalho sozinho, é você fazer esse trabalho com gente que amarra o braço com você e fala: vamos fazer esse trabalho dar certo, vamos plantar esse trabalho. Meus irmãos, olha o início, as primeiras palavras de Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, ele já está escrevendo para uma igreja que nesse momento já tem uma liderança estabelecida, já tem pastores, já tem diáconos, aqui literalmente presbíteros e diáconos, porque Paulo era presbiteriano, né? Mas olha o que ele fala: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Alguns detalhes desses dois primeiros versículos. O primeiro detalhe, meus irmãos, é que por mais alegre que Paulo pareça demonstrar nas suas palavras, de onde que ele está escrevendo essa carta? De onde? Prisão. Big para você. Da prisão, gente. Qual prisão que ele estava? Uma prisão em Roma. Meus irmãos, tem coisas que a gente... Por isso que a gente precisa situar no contexto original da carta, no contexto histórico. Quando você está dentro de uma prisão, não sei se você já foi preso antes. Quando você escreve carta para alguém, geralmente o que você vai exprimir são as preocupações que você tem com relação à sua própria vida. As reclamações: o vaso aqui é ruim, o chuveiro não funciona, a gangue dos tatuados querem me matar. Nada contra os tatuados, tá, Silvio? Mas os tatuados querem me matar, né? Eles falaram que vão me pegar na saída, vão roubar meu lanche na escola. Gente, prisão eu estou assistindo lá um seriado com a Débora agora, e prisão, eu adoro prisão e seriado, né? É um contexto pesado, difícil, o cara está tentando se ver livre dali. Mas você vai ver na pregação que o nosso irmão Eduardo Barnabé vai fazer hoje à noite, que Paulo não estava necessariamente triste pela condição dele, mas ele via isso como uma oportunidade de Deus e um momento de Deus para poder expandir a fé. A ponto dele chegar e falar à frente nesse capítulo que ele sabia que o evangelho estava se espalhando pela guarda pretoriana, porque Deus havia colocado ele lá dentro. Vocês entendem que a cabeça de quem está preso a Cristo e não somente a esse mundo é bem diferente? Paulo, meus irmãos, não tinha problema em dizer que as algemas dele, como ele fala aqui nesse próprio capítulo, veja quando ele diz um pouquinho aqui mais à frente, você viu aí no versículo 7, é justo que eu pense assim de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho. Ou seja, quando eu estou preso, quando eu estou evangelizando, quando eu estou defendendo a fé perante os gregos, nas praças, com os estoicos, epicureus, não importa onde eu esteja, a minha alegria começa no que ele diz no versículo 2: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, existe algo da parte de Deus que sustenta esse homem na prisão e dá a ele uma alegria de não olhar somente para a prisão, mas do que Deus está fazendo dentro e fora da prisão, na vida de outras pessoas, porque a maioria das cartas de Paulo são cartas de prisão. São cartas de prisão. Pense nisso, considere a verdade do que Paulo está falando aqui. Qual é o mistério? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Meus irmãos, são detalhes, e por isso que assim, ainda bem que eu peguei só 11 versículos nesse primeiro, que dá para entrar nos detalhes. Graça e paz, presta atenção uns segundinhos.
Você já foi de alguma igreja onde alguém vira para você e fala assim: paz do Senhor, varão? Já? A gente não faz isso muito na redenção, podíamos até fazer mais, tá? Paz do Senhor, varão. Paz do Senhor, varão. Né? Se é um contexto pentecostal um pouquinho mais reformado, vai ser graça e paz. Né? Geralmente, essas saudações que nós utilizamos uns com os outros, ou aqui no caso, saudações epistolárias, é o termo técnico para isso. Geralmente a gente encara elas simplesmente como um jargão evangélico, né? Até que outras pessoas que são fora da igreja fazem brincadeira com a nossa cara: oh, graça e paz, hein, varão? Paz, Senhor, hein? Mas a gente se acostuma tanto com o linguajar que perdemos a dimensão do que Paulo está falando, do tamanho desse presente. Paulo está dizendo que a graça do Senhor, o que é graça? Favor e merecido. Não tem chocolate porque todo mundo falou junto. Graça, favor e merecido de Deus. O que é a paz de Deus? Agora eu vou fazer essa pergunta. O que é a verdadeira paz de Deus? Uma pessoa responde para mim. Reconciliação. De que forma, Isabela? Por que paz? Qual era a nossa condição? Isso restabeleceu a paz, quando estava em conflito com Deus, amizade, e isso restabelece para ele mais paz. Excelente. Pirulito. Vencido para você. Então, é isso mesmo. Paulo lembra lá em Romanos capítulo 5 que havia uma questão de guerra e de inimizade no nosso estado natural contra Deus, na nossa rebelião, e Deus em guerra conosco, porque Ele é santo. Mas em Cristo, que ele cita nesse versículo 2, Deus fez reconciliação. De tal maneira que agora, graça e paz não são só saudações epistolárias, são realidades cumpridas em Cristo, que vieram até nós, porque Ele conquistou isso para nós na cruz do Calvário, amém? Você crê nisso? Então você percebe, meus irmãos, que não é só jargão evangélico, que existe aqui um presentão da parte de Deus, né? Eu falo de presente, meus irmãos, porque eu preciso aprender cada vez mais na minha vida a mensurar os presentes de Deus. Eu e você só podemos estar aqui nessa manhã porque a graça e a paz de Cristo Jesus estão nos sustentando nessa sala. A graça e a paz de Cristo Jesus nos proveram este maravilhoso ambiente. Essa chácara, vocês deram uma olhada na vista do refeitório, gente, de tirar o fôlego. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo proveram a você os relacionamentos que você precisa para florescer e frutificar para a glória de Deus. Meus irmãos, isso é fundamental. A introdução dessa carta, a alegria, é porque essa alegria nasce em Deus e não em nós. Nós não temos condições de produzir alegria por nós mesmos, mas Deus decidiu derramar alegria sobre nós quando Ele enviou o Filho amado e trouxe com Ele esse pacote duplo, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai. Sabe, meus irmãos, a gente precisa resgatar isso no nosso dia a dia. Sabe por que a gente reclama muito? Você reclamou? Você é israelita no deserto e fala: que saudade das cebolas do Egito. Você é esse tipo de israelita? Sabe, sejamos honestos, gente, o brasiliense pós-moderno, brigão de Facebook, gosta de reclamar. A gente não esconde isso não, a gente quase bate no peito e fala: a gente é assim mesmo. Temos uma das melhores cidades do país. Nossa cidade é comparada com padrões internacionais, mas nós reclamamos de tudo. Nunca nada está bom. Está chovendo demais. Quando não está chovendo, está chovendo demais. Quando está calor demais, está calor demais. Nunca está bom. Mas sabe por que a gente vive olhando para as circunstâncias e reclamando muito? Porque nós temos perdido a dimensão da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem olha para a graça e para a paz do Senhor Jesus Cristo está dentro da prisão de verdade e escreve cartinha de alegria para os outros. Essa é a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a alegria de Deus derramada. Agora veja, então, gente, esse é o meu primeiro ponto. Eu não estou listando os pontos aqui não, mas o primeiro ponto é: a alegria de Deus invade as nossas vidas com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto. Mas o segundo ponto é: qual é a alegria nos relacionamentos que Paulo está tendo? Veja comigo aí o versículo 2. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Meus irmãos, a alegria do apóstolo Paulo não era somente porque ele foi utilizado por Deus para fundar essa igreja num império tão centrado em homens. Não é isso.
Alegria porque essa igreja não somente recebeu a graça, como agora essa igreja está gerando e frutificando e cooperando com o ministério do apóstolo Paulo. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma alegria em particular com as igrejas da Macedônia. Sabe por quê? E é bem interessante falar disso. Muitas das igrejas da região da Macedônia eram extremamente pobres. Eu não sei, a gente não tem uma definição exatamente do grau financeiro, da saúde financeira da igreja de Filipos. Mas eram igrejas, no geral, muito pobres. É uma região que havia sido assolada por toda sorte de conflitos sociais, econômicos, geopolíticos, guerras. Nós sabemos muito bem que Alexandre posteriormente teve o seu momento de auge, mas também teve as suas quedas, né? Sua terrível queda. E, meus irmãos, o que é interessante é que, independente da condição financeira, que nós não temos esse registro, essa era uma igreja, como vai ficar claro no capítulo 4, que constantemente sustentava o apóstolo Paulo. Primeiramente, de forma financeira mesmo. Era uma igreja que sempre enviava os recursos através desses emissários especiais que iam lá visitar Paulo, né? Por exemplo, de vez em quando, Timóteo chegava lá na prisão, enquanto Paulo estava preso. Timóteo esteve preso com ele em algum momento também, mas recebia os recursos que os irmãos enviavam. Também chegavam sempre as notícias a Paulo de que essa igreja estava intercedendo em favor dele. Mesmo quando ele não esteve na prisão, essa igreja apoiou, mandando recursos financeiros para o sustento do ministério missionário do apóstolo Paulo. Meus irmãos, onde é que o nosso acampamento nesse momento está acontecendo? Vocês sabem? Alguém aqui não sabe onde é que a gente está? Não sei, eu estou perdido. Qual é o nome? Amide. O que significa Amide? Alguém sabe? Não, essa resposta não ganha bala não. O que é Amide, gente? Fala de novo, Andressa. Você já sabia dessa, muito fácil, eu não vou te dar bala não. Vou te dar um abraço de chocolate depois. Agência missionária de difusão do Evangelho, meus irmãos. Preste atenção. Nós estamos sendo recebidos num centro que é reconhecido pela similaridade com o trabalho do apóstolo Paulo. Esses irmãos que ocupam esse espaço ao longo do ano estão sendo treinados para ativamente pregar o Evangelho e contam com a cooperação de muitas pessoas. Quando nós falamos sobre missionários, tudo bem, tem aquele sentido que todo mundo é missionário, mas quando nós falamos do missionário quase por ofício, estamos falando daquelas pessoas que decidem dedicar grande parte da sua vida à tarefa específica de apresentar a mensagem do Evangelho àqueles ainda que não conhecem a Cristo, ou de discipular aqueles que já receberam essa mensagem. Meus irmãos, o que é interessante, eu quero que você perceba isso. Paulo era o grande missionário, mas de repente a igreja de Filipos virou uma igreja missionária. Uma das maiores alegrias no coração de um plantador de igreja não é somente quando as pessoas se convertem, mas é quando as pessoas se convertem e elas passam a cooperar com o Evangelho. Vê o versículo 5 aí de novo? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Veja o versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Qual é a graça que Paulo está falando aqui? Não é somente a graça de pertencer a Cristo, mas a graça de sermos conjuntamente cooperadores missionários. Uma igreja que foi alcançada por Paulo, mas que agora ajuda e faz o próprio trabalho de Paulo fora da prisão. Meus irmãos, eu acho que a gente precisa refletir sobre qual é o progresso da vida cristã que Deus tem para a igreja. Para pensar nisso. Eu não sei há quanto tempo você já está na igreja. Não sei. Mas existem duas fases bem claras que devem fazer parte da nossa vida de igreja. Uma primeira fase é o momento em que você recebe todas as graças de Deus pela pregação, aquilo que converteu o seu coração, a sua família é uma família crente, você está num lar cristão, você passa a ter convicções calvinistas, você passa a entender certos fundamentos da sua fé, isso te alegra, isso te traz convicção. Cada semana que você vai na igreja, você é alimentado, os seus irmãos nos estudos bíblicos, nos discipulados, falam coisas para você que você nunca tinha ouvido antes, você lê livros que você nunca tinha lido antes, e tudo isso é bênção, certo? Você tem vivido um pouco dessa bênção na sua vida? Eu vivo bastante dela.
Mas, meus irmãos, a vida de igreja não é somente isso. Ainda que tudo isso seja bom e maravilhoso. A vida de igreja tem uma segunda fase, um progresso, um avanço. O avanço é o que todas essas coisas fazem em mim, no que elas me transformam. A expectativa é que elas te transformem num missionário. Alguém que agora recebeu e fornece. De graça você recebeste e agora você de graça vai dar. Essa é a graça da cooperação. As igrejas são chamadas para cooperar, os crentes são chamados para cooperar. E é esse motivo, olha só que interessante, que ele fala aqui agora, no versículo 8. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo tem saudade desses irmãos. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Muitos amigos causam saudade no nosso dia a dia, não é verdade? Você, não sei quantos anos você tem agora, mas certamente você hoje tem certos amigos que fizeram parte da sua história, mas que não convivem mais com você hoje, não é verdade? Talvez alguém que estudou com você na escola, alguém da sua igreja antiga, uma família, algum grupo de irmãos, alguém da faculdade, e que certamente causam saudade no seu coração. Você tem saudade do tempo que vocês jogavam bola, vocês jogavam videogame, Playstation 2, Playstation 1, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, tá? Nintendinho, Atari 2600, né? Você tem saudades afetivas dos seus amigos. Mas você percebe que a saudade de Paulo deles não é meramente afetiva, mas é uma saudade de caráter missionário. Ele tem uma saudade missionária. É mais ou menos assim. Aí eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, eu quero saber se tem na sua experiência também. Quando eu era adolescente, na minha igreja, eu me envolvi um pouco com a Mocidade para Cristo do Brasil. Eu fui voluntário da MPC. E, meus irmãos, se teve uma época que Deus trabalhou na minha vida, foi essa. Porque eu vivia para três coisas: música, acampamento e MPC. Era basicamente isso. E na minha adolescência, Deus promoveu coisas que foram muito interessantes. Por exemplo, eu nunca tinha feito isso quando eu era criança, mas a ideia de você se juntar a um grupo, vestir uma camisa, e a gente ia para Micaretandanga com a camisa assim: tá com sede? E você virava: Jesus mata a sua sede. Aí todo mundo com um copinho de água na mão, a gente distribuía a água para o povo que passava lá nas micaretas, lá com os abadás. Até a Ivete Sangalo, uma vez, lá em cima do trio elétrico: é o povo de Jesus! Arrependa-se dos seus pecados, Ivete! Ai, rapaz. Mas, meus irmãos, estar com os meus amigos de igreja, evangelizando, pregando, orando, chorando pelas almas perdidas, é uma experiência de amizade totalmente diferente. Totalmente diferente. É quando você se vê agora não só jogando bola com eles, mas agora você se vê participante da mesma graça. Cristo nos salvou e nós estamos em missão nesse mundo. Seja essa que eu acabei de escrever para vocês, ou outras coisas que vão nutrindo a nossa fé com os nossos irmãos. Meus irmãos, a gente pode crescer muito com os nossos irmãos sentados na igreja ouvindo sermão, mas a gente cresce ainda mais praticando aquilo que ouvimos semanalmente com os nossos irmãos. Pergunto para você: qual foi a última vez que você saiu para evangelizar com seus amigos? Qual foi a última vez que você se juntou, talvez, para orar por aquelas questões missionárias, pelas causas do reino de Deus? Qual foi a última vez que vocês se planejaram para despendir, para colocar os seus recursos, seu dinheiro, seu tempo, para dedicar uma manhã, uma tarde, um envio de um aporte financeiro para um missionário necessitado? Meus irmãos, parece que isso não caracteriza muito as nossas amizades, não é verdade? Mas veja a ótica do apóstolo Paulo. Esse tipo de coisa enche o coração dele de alegria. Essa é a alegria que ele tem com essa igreja. Uma igreja que está entendendo o chamado de Deus para dar a outros a graça que essa igreja mesmo recebeu. Meus irmãos, Paulo está vendo aqui claramente o fruto da ação de Deus na vida dessa igreja. Ele não é um calvinista teórico, ele não é um calvinista da jaula, ele não é um acadêmico da Torre de Marfim, ele é um prisioneiro de Cristo dentro de uma prisão romana, olhando para aqueles que estão lá fora e falando: esses estão glorificando a Deus pelo seu chamado missionário.
Meus irmãos, é tão interessante como eu posso aprender doutrina. Olha que interessante. Eu realmente consigo aprender doutrina, tanto pela observação da palavra, mas também por aquilo que Deus está fazendo na igreja dele quando a palavra é pregada. Eu não sei se vocês perceberam uma enorme doutrina calvinista. Eu vou dar 5 segundos para você falar qual é o nome da doutrina calvinista que aparece no versículo 6. Opa! Falou, hein? Estava pronto, né, Pedro? Estava pronto, falou. Perseverança dos santos. Jujuba vencida para você. Perseverança dos santos. Gente, todo mundo que está ganhando balinhas vencidas vem me cobrar depois, tá? O gosto da balinha vencida é especial. Perseverança dos santos. Olha que interessante. Eu quero ensinar uma coisa para vocês agora de manhã. Paulo não parou o início da carta. Ele fez assim, olha só. Olha aqui, olha o apóstolo Paulo. Hoje eu vou ensinar para vocês a doutrina da perseverança dos santos. Gravatinha borboleta lá, Silvio Biso. Falta o suspensório, hein, Silvio? Aqui, ó, suspensório, ó. Cotoveleira de couro. Vamos aprender a doutrina da perseverança dos santos. Não é isso que ele está fazendo. Ele está contando uma história do relacionamento de saudades e amizade para essa igreja. E no meio dessa história, ele conta para a igreja o que Deus está fazendo. Você percebeu o versículo 6? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse apóstolo, esse profeta de Deus, olha para o que Deus está fazendo e Deus confirma no coração dele, por revelação da parte de Deus, de que essa obra vai ser sustentada, porque aquele que começou a obra não falhará e conduzirá essa igreja até o dia de Cristo. Uma expressão que aparece 2 vezes, aqui no versículo 6 e de novo lá no versículo 11. Você viu lá? No versículo 10. Para provar as coisas excelentes e ser sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. O que é esse dia de Cristo com D maiúsculo? O que é esse dia com D maiúsculo? O dia D. O dia, né, gente? Qual é esse grande dia que eu e vocês estamos esperando? O retorno do rei. E não é o terceiro filme da saga do Senhor dos Anéis, tá? O retorno do verdadeiro rei. É porque, gente, o Tolkien só estava plagiando a Bíblia, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. O retorno do rei. Meus irmãos, o que Paulo está falando é a obra que o rei que converteu vocês começou por meio da minha vida vai continuar e permanecer até o dia de Cristo. Ou seja, tudo que está acontecendo com vocês vai continuar acontecendo porque Deus é fiel e não vocês são fiéis, sinceramente. Meus irmãos, a grandeza do P da tulip. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Perseverança dos santos, o R.C. Sproul sugere no livro dele sobre teologia reformada que poderia ser chamado de preservação dos santos. Por quê? Porque não é porque eu tenho condições minhas de perseverar, eu vou perseverar, eu vou perseverar, mas porque Deus tem condições de preservar a igreja perseverando com ela. É a promessa de Cristo Jesus na grande comissão, quando ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não foi o que ele disse? Agora, peraí, vamos lá, não sei se vocês têm conhecimento bíblico, mas Jesus ascendeu aos céus logo depois daquilo. Como é que ele cumpriu isso então? O que aconteceu lá em Pentecostes? Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco hoje? E o Espírito Santo vai estar conosco até o dia que Jesus voltar? Então Deus está cumprindo a promessa dele, amém? Meus irmãos, eu e você, para pensar na grandeza dessa doutrina. Eu e você somos fracos, vulneráveis, limitados, não conseguimos sustentar as promessas que fazemos, infelizmente. Aí está aí, início do ano, estabelecemos um bando de metas. Uma delas era: vamos ler a Bíblia todos juntos. Como é que vai a sua leitura bíblica anual? Vou para a academia 3 vezes por semana. Se você foi 3 vezes desde o início do ano, já é muito. Gente, a gente não consegue. Infelizmente, nós por natureza não temos essa habilidade intrínseca. Nós não somos assim tão fiéis. Se a nossa salvação dependesse disso, ninguém estava aqui hoje. Mas graças a Deus que Deus é fiel e Ele não pode negar a si mesmo, e Ele vai preservar essa igreja que Ele salvou até o dia de Cristo.
E sabe o que isso gera no coração de Paulo? Alegria, gente. Alegria. Meus irmãos, a minha alegria e a sua alegria no dia de hoje deve ser porque nós estamos aqui, porque Deus vai perseverar conosco até o dia final. Isso te dá motivação para você ser fiel naqueles compromissos que você está estabelecendo com Deus. Veja, se Ele não falha no pacto da graça com você, se a aliança dele é irrevogável em relação a você, portanto a sua resposta nesse mundo também deve ser uma de perseverança. Meus irmãos, nós temos que ser um povo insistentemente, teimosamente perseverante. E agora, perceba o detalhe do que Paulo está falando. Ele está escrevendo isso para uma igreja inteira. Ele está dizendo, estou bem certo. Olha, Paulo é muito sagaz, gente. Paulo é muito sagaz. Curte o que ele está fazendo. Ele está virando para uma igreja toda, e ao mesmo tempo que ele expressa uma alegria, uma convicção que ele tem em Deus, ele está dando uma ordenança a essa igreja. Você percebeu? Eu vou ler de novo o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai fazer isso. Mas ele está falando também, não é não, meus irmãos? Ele vai completar essa obra, não vai? Não é? Né, pessoal? Não é? Aqui, ó. Vamos? Porque apesar de ser uma carta de alegria, é uma carta também de exortação e admoestação, como nós veremos. Ele está desde já dizendo, esse é o Evangelho, uma grande promessa que cobre a minha obediência para que eu possa obedecer a essa promessa. Vai completar. Bora, levanta, vai ter que completar. É assim que funciona. E é assim que ele fecha essa sessão a partir do versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Percebeu que ele mudou um pouquinho agora? Agora eu faço uma oração específica, é o que ele diz no versículo 9, que vocês aumentem no amor. Olha que interessante. Interessante. Meus irmãos, Paulo faz aqui uma coisa que é única, quase que uma assinatura única do estilo paulino. Ele fala de amor em termos de obediência. Claro que João faz isso também, mas Paulo deixa bem claro que o amor do qual ele está falando não é simplesmente sentimentos para termos uns pelos outros e afetos, mas é um amor obediente e um amor conhecedor. Veja o que ele disse aí de novo, olha só. Amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Você viu? É um amor, está vendo como é que ele aumenta? Em pleno conhecimento e toda a percepção. Meus irmãos, ele quer um amor astuto, um amor sábio, um amor entendedor, um amor que é capaz de falar assim, tá, se Deus me ama, eu respondo missionariamente, obedientemente. Nunca vai chegar um ponto, meus irmãos, nesse lado da eternidade, debaixo do sol, onde nós estamos agora, você pode falar assim, eu acho que eu já cumpri tudo que eu tinha para cumprir. Sabe? Eu acho que eu já li umas 3 teologias sistemáticas, decorei mais ou menos a confissão de fé de Westminster, estou bem envolvido na igreja, eu acho que deu. Acho que agora, quer saber, eu vou voltar para o estágio 1, eu vou sentar na cadeira, eu vou só dar uma relaxada agora. Na minha parte eu fiz, cumpri o meu mandato. Meu irmão, teu mandato é até o dia que Jesus voltar. Ou ele decide te levar antes. Pode ser agora, né? Daqui a pouquinho. Meus irmãos, mas a missão ela é contínua e de eterno crescimento. Uma das maiores verdades que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, preste atenção nisso, Efésios capítulo 4, perdão. É de que, não é um texto sobre isso, mas só um parênteses. Ele fala que Deus, em Cristo, nos deu dons espirituais. Ele subiu, levou o cativeiro da iniquidade e derramou dons sobre a igreja. Tá? Efésios capítulo 4, versículo 7, citação de Salmo 68, versículo 18. Tá? Mas assim, aí ele vai falar lá, tem os frutos do Espírito, vai falar de uma série de coisas, apostolado, pastores, evangelistas, vai falar uma série de coisas. Aí vai falar, para que vinha o fruto do Espírito? Para o serviço na igreja e para que todos alcancem a maturidade na perfeita estatura da varonilidade do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, o chamado nessa vida é para que todo mundo cresça
até a estatura da varonilidade de Cristo Jesus. Vamos lá, uma escala de 0 a 100, aonde você está? Qual é a medida da perfeita varonilidade de Cristo Jesus? Meus irmãos, Jesus é santo, santo, santo. Sua graça, seu poder, bondade, amor, especialmente sua santidade, são infinitos. O que você acha que a Bíblia está chamando você e a mim para fazer nessa manhã? Crescer infinitamente em frutos de justiça. Não tem uma marca que você fala assim, cheguei, já fiz seminário. Já fiz seminário. Eu ia falar uma coisa que eu não posso falar aqui. Mas vou falar, mas você vai entender. Grandes bostas. Eu fiz seminário. E os campos ainda estão brancos. A igreja ainda está prevalecendo sobre as portas do inferno. Nós todos aqui, meus irmãos, estamos sendo chamados não somente para ter a alegria, mas para viver uma alegre missão, ativa, contínua e crescendo no fruto de justiça, que é o que ele diz no versículo 11, cheios do fruto de uma nova justiça para a glória de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, o grande barato da vida cristã é que nós somos chamados para sermos cooperadores com Deus. Nessa manhã, esse é o chamado da alegria para mim e para você. Considere que você foi trazido por Deus para esse acampamento, talvez sem entender todos os motivos, talvez veio meio arrastado, talvez meio por uma insistência de uma meia diretoria. Você veio parar aqui. E você está vivendo esse momento, mas de repente, à medida que você vai vasculhando os arquivos de Deus nessa vida, você tropeça nessa carta de Deus que foi escrita para você. Está chovendo mesmo, gente. Está chovendo. Estava sol rasgando, mas agora está chovendo. Bem-vindo a Brasília. Você tropeçou na carta de Deus para você. Talvez você não estivesse planejando, talvez você falasse assim, tá legal, o tema do acampamento, a sublime alegria da graça de Deus, joia. E aí de repente você se depara com uma convocação de um general, para que você, como soldado de Cristo, sirva a Deus alegremente. Alegremente. Ainda que nesse mundo existam certas algemas, e você vai passar por várias delas, posso te dar uma esperança? A algema de Cristo te escraviza mais. A algema de Cristo te escraviza mais. Você pode falar assim, mas essas algemas do mundo são tão pesadas. Jesus fala, a minha é mais pesada, só que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu ajudo vocês a cumprirem o meu fardo. Ele nos livra daquele fardo da morte, e nos dá o fardo da vida. E o fardo da vida é bom, é agradável, é perfeito. É nos assemelharmos com Cristo na sua morte, na sua ressurreição e na sua missão. Sabe qual que é o maior privilégio que Cristo hoje, por meio da palavra, diz a mim e a você? Sede meus cooperadores. Trabalhar com Cristo. Viver para Cristo. Gente, essa é a minha conclusão do sermão, tá? Eu e você almejamos os melhores empregos desse mundo, trabalhar com as pessoas que mais admiramos no Instagram, e de repente Cristo vira para você e fala assim, eu quero trabalhar com você. Não tem emprego melhor nesse mundo. Não tem emprego também mais difícil do que esse, tá? Já vou adiantando para você. Mas é o melhor de todos. Porque é privilégio para poucos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E se você está aqui por decreto predestinatório de Deus nessa manhã, está na hora de completar essa obra. Deus vai completar, e é bom tu completar com Ele. Esse é o nosso chamado. Que o Senhor nos encoraje nesse acampamento, meus irmãos, a crescermos nessa maturidade, a sair do estágio 1 para o estágio 2. O chefão é mais difícil, os inimigos são mais complicados, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque a igreja tem a grata alegria da graça e do favor de Deus, da paz de Deus, para sermos cooperadores em Cristo Jesus. Pensar que o apóstolo Paulo tinha saudades daquela igreja, pois era uma igreja que alegrava o seu coração de forma evangelizadora.
uma igreja participante da graça evangelística. E nós aqui nessa manhã temos um privilégio semelhante, somos iguais aos filipenses, porque a graça de Jesus também nos alcançou. O apóstolo Paulo também teria saudades de nós se ele estivesse vivo hoje. Mas, Senhor, não precisamos do apóstolo Paulo, precisamos apenas de Cristo, que nesse momento anseia para que a igreja seja reconhecida com Ele, na obra, na missão, na vida e na morte. Obrigado, Senhor. Como é bom sabermos que, da parte de Cristo, temos a mais impressionante promessa de todas, que aquele que começou a boa obra em nós, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Abençoa os nossos corações, Senhor, e nos encoraja nessa manhã o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.